Olá pessoal, tudo bem? Dando a continuidade às nossas aulas de geometria analítica no espaço tridimensional, tratando especialmente das quádricas, nós vamos continuar e estudar a superfície esférica. Essa superfície esférica ela vai ser gerada pela equação da elipsoide quando o A for igual a B e foi igual a C. Então, A igual a B, B igual a C, e significa dizer que o A também é igual a C, certo? Por transitividade. Então, nessa equação aqui, ó, da elipsoide, quando A, estou mostrando, vocês não estão vendo, quando A for igual a B e B for igual a C, então, quando isso aqui acontece, essa equação vai ser reescrita dessa forma, né? Porque aqui é A ao quadrado, aqui também vai ser A ao quadrado, aqui também vai ser A ao quadrado. Aí depois a gente multiplica tudo por A ao quadrado, então no primeiro membro só vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E no segundo membro, como a gente multiplicou por A ao quadrado, então 1 vezes A ao quadrado é A ao quadrado, ok? Ok, pessoal, essa aí é a equação da superfície esférica de raio A centrada na origem do sistema de coordenadas tridimensional. Estamos falando equação da superfície esférica, não da esfera. A esfera é sólido. Os sólidos não têm equações. Os sólidos têm inequações. Se a gente colocar aqui essa x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual, aí sim estaremos nos referindo à esfera. Mas, conforme está representada a equação, estamos tratando da superfície, apenas na fronteira, né? A casca que cobre a esfera. Tudo bem? Que é a superfície esférica, conforme a gente pode observar aqui na figura. Nessa representação dessa equação no registro gráfico, temos uma superfície esférica e, particularmente, como foi feito no ambiente computacional, há uma exigência de determinar os valores das variáveis didáticas. Aqui temos uma única variável didática nesse modelo, que é a letra A, tá? Então, quando A vai assumindo valor diferente, vamos tendo outras esferas, né? Vai aumentando o raio ou diminuindo. Uma vez que o raio fixado para 2, então vamos ficar com 2 ao quadrado, 4. Então, a equação dessa superfície esférica está aqui exatamente essa que estamos dando aqui, beleza? Bom, além da elipsoide, nós começamos a estudar na aula anterior, vamos agora para a próxima quádrica que a gente destacou na fórmula ou modelo teórico geral, né? Que vai denominada hiperboloide. Então, o que é hiperboloide? É toda a equação, certo? Nessa parte disso aqui, ela é produzida nessa quádrica, desde que apenas um dos coeficientes é negativo, tá? Então, vai ser, se apenas um dos coeficientes é negativo, aqui, digamos que esse aqui é o negativo, então esse todo aqui tem que ser positivo, aqui também positivo. Se esse aqui for negativo, então aqui vamos ter só o positivo, ou seja, não vai ter nada. Se não tiver nada aqui, nem mais nem menos, estamos dizendo que é positivo. E o outro aqui, o z, que vai ser positivo também, se a gente, né, se o coeficiente do y for negativo. Beleza? É isso. No caso específico, estamos falando agora o z é negativo. Se z for negativo, aqui estamos utilizando o sinal negativo, esse sinal aqui de menos. Então aqui o coeficiente de x vai ser positivo, como está aqui, e o de y também positivo, temos positivo aqui. Então essa equação é uma forma canônica da hiperboloide de uma folha, tá?
nós temos hiperbolode de uma folha. Então, no caso das hiperboloides, nós vamos estudar dois casos. Aqui, ó. Dois casos ou dois tipos. A hiperbolode de uma folha é a próxima, a outra hiperbolode é de duas folhas. Ok, pessoal? Então, nessa estrutura, por que está ao longo do eixo, tá aqui, ó, ao longo do eixo Z? Porque é o Z que está com o coeficiente negativo. Então, a nossa referência é essa. Se aqui tivesse o negativo no Y, aqui positivo, positivo, então estaria se alongando aqui, ó, no verde, aqui, ó. Esse verde é o eixo Y e vermelho o eixo X. Ok. Bom, além disso, como a gente tem aqui o coeficiente Z, do Z que é negativo, como estava falando, pode ser o de Y. Então, que vamos ter também hiperbolode de uma folha ao longo do eixo Y. Se o X que for negativo, o coeficiente de X negativo vai ficar ao longo do eixo X. Ok? Tá aqui, ó. Sendo X negativo, coeficiente X negativo, então também hiperbolode de uma folha ao longo do eixo. Bom, hiperbolode ainda, observem que a representação de hiperbolode no registro gráfico tem essa estrutura. Quando ele é interceptado pelo plano x e y, que é o plano da equação z igual a zero, então o coeficiente onde tiver z ele vai desaparecer, né? Porque o z é zero, e vamos ficar só com x ao quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é a equação da elipse. A equação da elipse. Então o traço aqui é uma elipse. Agora, os traços aqui pelo plano de equação x igual a zero, que é o plano equação x igual a zero, que é equivalente a dizer que o plano y no z, vamos ter hipérbola aqui, ó, uma hipérbola, hipérbola. E no plano x igual a zero também, tá? É isso que acontece. Estão vendo aqui, nós temos uma hipérbola, aqui azul, hipérbola, no azul, e também hipérbola nesse verde aqui, tá bom? Tudo bem? Então os traços que vão gerando vão ser obtidos por meio de planos. Vamos ter os traços, e esses traços aqui são hipérbola. Hipérboles aqui, ó, hipérboles. Tudo bem? Bom, e aqui é ao longo do eixo Z. Nós temos como se o A for igual a B, então essa hiperbola de revolução, então do eixo Z, que nós vamos obter, de revolução, e significa dizer então que os traços aqui são circunferências, tá? Os traços são circunferências porque o valor de A é igual ao de B. Tudo bem? O que está diferente é o de C, e por isso que é ao longo do eixo Z. No mesmo, nós temos então que como já falei, que os traços elas são circunferências. Bom, hiperbola de uma folha, a hiperbola de duas folhas, que é o segundo tipo, né? Hiperbola de duas folhas também são quádricas. Essa quádrica aqui, nessa quádrica, você tem duas folhas, então vamos ter dois coeficientes negativos. Aqui uma folha com coeficiente negativo, tudo bem? Se dois negativos aqui, ó, negativo, negativo, o x do x é negativo, do z também é negativo, então as folhas vão ficar sobre o eixo na qual o coeficiente da variável na qual o coeficiente é positivo. No caso, o eixo y. Aqui, ao longo do eixo y, temos aqui uma folha e a outra folha do lado negativo, ok? Então, é a forma canônica da equação de hiperbolode de duas folhas. Estão vendo a folha? Uma folha e não é exatamente como a folha do papel ou a folha da árvore. É a nomenclatura que foi atribuída para distinguir essa hiperbolode de duas folhas com de uma folha. Tem só uma aqui.
Tudo bem? Beleza! Então, espero que tenham acompanhado. Nós estaremos sempre juntos. Vamos estudar, pessoal. É o futuro de vocês que está em processo de desenvolvimento. Então, chegamos junto lá. Valeu!